Olá pessoal, tudo beleza? Então vamos lá para mais uma videoaula de administração de sistemas de informação. O tema de hoje, sistemas de informações gerenciais. Bom pessoal, os sistemas de informações gerenciais, ou a sigla que é muito comum, inclusive ser utilizada, né, SIG. Primeiro, aqui, né, eu informei na aula anterior, né, na videoaula anterior, cujo tema era sistemas de colaboração empresarial ou sistemas de automação de escritório. E hoje nós vamos começar a falar de sistemas que estão classificados como de suporte gerencial. Né? Então, os SIG eles são aqueles sistemas que consolidam informações. Normalmente, essa consolidação ela já existia lá no sistema de processamento de transações, já existia relatórios, né? Mas agora a gente tem vamos dizer assim, uma sofisticação em relação àqueles relatórios, né, que traziam, né, talvez algum grau de estatística descritiva, né? Então, algumas porcentagens, gráfico de pizza. Aqui não, aqui a gente vai além, né, simplesmente da demonstração, da descrição das informações. Nós começamos a explicar. Então, são relatórios já explicativos que vão, na sua maioria das vezes, dar apoio tático, então ajudam, né, principalmente considerando os três níveis, né, operacional, tático, estratégico. Os SIGs eles vão estar muito presentes na atuação do nível tático. Né? E aí a gente tem uma série de exemplos, né? Sistemas de venda, sistemas de gerenciamento de produção, sistemas de logística, enfim. E ainda nós estamos falando aqui de problemas estruturados, tá? Então, aqueles problemas que ainda estão, vamos dizer assim, dentro de algum controle. Né? Quando a gente fala de problemas estruturados, normalmente o grau de controle sobre eles é maior. Né? As informações já são conhecidas, ou eu não estou com as informações às mãos, mas eu sei onde localizá-las. Tá? Então, problemas estruturados normalmente são resolvidos, né, por sistemas de informações gerenciais. Tá? Como eu já adiantei, então os SIGs eles são classificados como sistema de suporte gerencial. Bom, pessoal, aqui eu vou dar alguns exemplos, tá, de sistemas de informações gerenciais, já dentro daquilo que a gente poderia chamar de mais sofisticado. Né? Poderia dar inúmeros exemplos aqui de sistemas de informação gerencial ao longo da história e ficar contando para vocês a história, né? Mas as minhas videoaulas já estão aí girando em torno de 30 minutos, né? Mais de 30 minutos, na verdade. Então eu vou tentar dar uma enxugada em algumas dessas historinhas, tá bom? Vou ficar devendo isso para vocês, mas aí nas referências, aqueles que gostam, né, de vislumbrar essa evolução, né, os textos que estão lá indicados nas referências podem servir para essa finalidade, tá? Para se aprofundar, incluindo essa parte aí histórica, né, da evolução dos sistemas. Um dos sistemas de informação gerencial mais tradicional, mais conhecido e também a gente poderia dizer mais antigo, né? Então eu estou falando que não ia contar a história, mas eu vou acabar contando uma, pelo menos uma, né? É justamente aquele que diz respeito ao monitoramento de fluxos de materiais que a organização consome. Então, na sigla, né, MRP, então você vai ouvir muitas vezes essa sigla MRP. Ah, professor, não é ERP? Então, o ERP vai ser uma evolução, tá? Então a gente vai ter o MRP, depois nós temos o MRP2, que eu vou falar aqui nessa videoaula, e depois do MRP2 nós começamos a falar de ERP, que vai ser uma outra aula, tá? O MRP, o primeiro, né, o MRP1, aqui a gente não fala isso, né, MRP1, mas enfim, significa Material Requirement Planning, né, ou traduzindo, né, o planejamento de requerimento de materiais. Ele vai ser um sistema que dá conta de todo o processo de aquisição de um insumo até o seu uso. Então ele controla todas as etapas, desde o momento em que se dispara a solicitação de um insumo, todo o processo de compra, todo o processo de armazenamento
né, da armazenagem desse insumo e depois da expedição desse insumo, no momento em que eu retiro ele para finalidades que normalmente são produtivas. Então, eu vou lá e retiro algo do estoque, por exemplo, para dar início à produção da mercadoria que a minha empresa fabrica. Ou eu vou retirar um insumo lá do estoque para que eu possa executar o atendimento médico, por exemplo. Vou lá, pego uma seringa, né, para poder aplicar uma injeção, né, um remédio, enfim. Então eu tenho esse controle de todo esse processo, e são inúmeros processos, né, eu tenho todo ele automatizado. Né, ele está todo dentro de um sistema. Tá? O MRP ele é um tipo de sistema de controle, né, de estoque. Então a gente fala aí controle de estoque. Então o estoque é uma parte muito complexa da organização e a gente precisa saber cuidar com muito carinho, com muita atenção o estoque. Vocês vão descobrir depois, lá em administração financeira, que o estoque é a principal fonte de recursos financeiros. Então os recursos financeiros ele tem inúmeras fontes, né? A melhor de todas, a mais interessante para o meu negócio é justamente o estoque. Então, quando eu vendo o meu estoque, seja de mercadoria, seja de serviço, não importa, tá? Que estoque a gente está falando aqui. De que produto nós estamos falando aqui? Se é um produto tangível ou intangível, pouco importa. Mas é a venda do estoque que faz com que eu tenha recursos financeiros mais interessantes, mais adequados e mais recomendados para o êxito do meu negócio, tá? Então o estoque ele é complexo e aí você tendo um sistema que faz todo esse controle, né, você vai ter uma informação gerencial precisa que vai dar condições de você ali no nível tático de tomar decisões, de recomendar ações, de estabelecer planos, né, você pode fazer o planejamento da sua área a partir justamente desse tipo de sistema, tá bom? E, como está escrito aí, né, ele integra vários setores, várias unidades organizacionais. Eu citei aí aquelas mais comuns, vamos dizer assim, mas não se esgota nisso, dependendo da complexidade do negócio, dependendo do porte da organização, tá? Mas, minimamente, integra aí unidades organizacionais que são responsáveis pela compra, pela contabilidade, pelo almoxarifado e pela produção, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, o MRP ele evoluiu, ele foi para um nível mais sofisticado, porque ele foi para além do controle de insumos, ele começa também a lidar com o processo produtivo. Só que aqui, né, peço só a atenção de vocês, é o seguinte, o MRP, ele evolui para o MRP2 nas fábricas. Por exemplo, no hospital, provavelmente eles têm um MRP, mas eles não vão ter um MRP2. Por quê? Porque no hospital não existe um processo fabril. Existe até um processo que envolve, né, a execução e nessa execução você consome uma série de insumos, né, uma cirurgia, por exemplo, mas não é um processo fabril. Né? Então vamos deixar bem claro que nós aqui, quando nós nos referimos ao MRP2, aí obrigatoriamente nós estamos falando do setor secundário, lá que vocês aprenderam nas aulas de geografia, tá? Nós estamos falando de um processo fabril, de uma fábrica, de uma manufatura, da transformação de um insumo, né, em um outro produto, né, que normalmente nós chamamos de produto manufaturado ou produto industrializado, tá bom? Então você pegou a matéria-prima, transformou ela em alguma coisa e provavelmente você fez um processo fabril, tá? Aí cabe o MRP, tá? E aí o MRP2, ele também é uma sigla em inglês, que vai significar o quê? Manufacturing Resource Planning. Traduzindo, né, o planejamento de recursos para a produção, para a manufatura. Tá bom? Então o MRP2 ele vai ser um sistema que sucede em termos aí de evolução, né, o MRP, e além de incorporar tudo aquilo que o MRP tem, né, de todo o fluxo de material, desde da ponta de entrada, né, da compra, até a ponta de saída, da transformação daquele insumo em uma mercadoria ou na execução de uma atividade lá do seu serviço, além então de incorporar tudo isso, de integrar os setores, compra, contabilidade, almoxarifado, produção minimamente, né, no MRP2 eu também faço todo o gerenciamento da fabricação.
Então, o MRP2 ele tem um papel fundamental naquilo que normalmente se usa como nomenclatura nos ambientes de fábrica, que é o famoso PCP. Uma sigla, só que essa já em português, que é a Programação e Controle da Produção. Então, a Programação e Controle da Produção, o PCP, ele também está todo automatizado. Onde que ele está? Nesses sistemas que nós chamamos de MRP2. Ele é um típico sistema de controle de produção, então ele também se classifica como sistema de informação gerencial, ele também atende o nível tático, ele permite que a gestão da fábrica faça planejamento, tome decisões, enfim, proceda aquilo que é necessário para o dia a dia, para o funcionamento daquela fábrica. Tá? Então ele faz todo o gerenciamento aí do PCP, às vezes ele vai para além disso também. Tá bom? Mas minimamente o PCP ele está automatizado. Tá? E como eu coloquei aqui, né, dependendo da sofisticação tecnológica da fábrica, o MRP2 ele pode gerenciar toda a automação fabril. Então imagine que você já... aí eu não estou falando de automatização, estou falando de automação. Todo o seu processo produtivo, né, a sua fábrica, ela já está toda robotizada. Você então já tem um processo fabril autômato. Né? Então o MRP2 ele pode até gerenciar essa automação. Então ele pode instruir os robôs de tal forma que a fabricação de uma determinada mercadoria ela ocorra por comando do MRP2. Tá bom? Aí você vai falar assim, nossa, mas isso já não é um sistema mais sofisticado do que um sistema de informação gerencial? Não, porque nós ainda estamos falando de um problema estruturado. Então eu tenho um pedido lá, eu tenho uma demanda, né, de produção de uma determinada mercadoria, o MRP2 tem essa informação, é um problema estruturado, então. E aí, a partir dessa informação, ele pode programar, né, a fábrica, ele pode programar os robôs de tal modo que aquela demanda seja atendida. Então, sejam produzidas aquelas quantidades, né, previstas e dentro das especificações técnicas que aquela mercadoria exige. Tá bom? Bom, um outro exemplo aí de sistema de informação gerencial, aí agora falando um pouquinho de marketing, né, é o CRM, outra sigla também em inglês, nós comumente usamos o CRM, não traduzimos a sigla, e que significa Customer desculpa, Relationship Management, ou traduzindo, né, é o gerenciamento das relações com os clientes. Então você tem um CRM, você tem uma solução que vai monitorar as relações que a organização tem com os seus clientes. E a partir desse gerenciamento, né, desse monitoramento, né, dessas relações que você estabeleceu com os clientes, e aí as relações podem ser desde um contato telefônico, né, que morreu ali, até uma relação mais complexa que envolva não só o contato telefônico, mas o atendimento de uma demanda muito específica. Então ele precisa, né, de um liquidificador diferente daquele que você normalmente vende comercialmente. Você precisa customizar o liquidificador com algumas peças que são requeridas por aquele cliente especial. Tá? Então, desde o contato que não rendeu nenhuma venda, até aquele em que a venda tem exigências, especificações muito especializadas, muito detalhadas, muito particulares, né? Dessa graduação toda de clientes que você possa ter, o CRM ele cuida disso tudo. Ele cuida de todas essas relações e procura armazenar essas informações todas para que você possa dar apoio às decisões mercadológicas. E essas decisões mercadológicas tanto são aquelas que estão relacionadas à área da produção, né, ou da operação, se for um serviço, também a área de marketing, propriamente dito. Tá bom? Então, o CRM é um sistema de informação gerencial que vai atender a necessidade de conhecer bem o consumidor, de conhecer o seu histórico de relacionamento com a organização, suas preferências, suas contas corriqueiras, a forma como ele prefere ser abordado,
como ele gosta de receber as mercadorias, se tem um horário específico, se tem uma forma de embalar, enfim, se tem todo lá um conjunto de informações que permite que ao se relacionar com aquele cliente, o cliente tenha a sensação de que é um atendimento personalizado, individualizado, tá bom? Então esse é um outro tipo de sistema de informações gerenciais. E aí nós temos esse também, talvez desses sistemas de informações gerenciais que eu apresento hoje, talvez o mais sofisticado deles, porque ele normalmente envolve outras empresas, além da minha. Então, é um sistema que envolve, né, um fluxo de informação que não fica circunscrito à minha organização, ele também acaba fluindo para fora da minha organização, que é o Supply Chain Management, mais uma vez uma sigla que permanece em inglês, né? SCM. O Supply Chain Management, ou traduzindo, né, o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Ou da cadeia, tem algumas pessoas que traduzem para gerenciamento da cadeia de abastecimento, tá? Eu prefiro suprimentos, porque primeiro facilita, né, você associar, né, S de supply com suprimentos, chain, cadeia, e management, né, gerenciamento, é um que aí destoa a letra, mas fica mais fácil de você memorizar, tá? Ele é um sistema de informação gerencial que se propõe a coletar dados de todo o processo logístico. E quando eu falo de logística, pessoal, não estou falando só do transporte, só da distribuição, né? A logística, ela começa com a entrada de materiais e ela termina na entrega ao consumidor final. Então, quando, por exemplo, eu vou fabricar pão, né? Onde que começa a cadeia de suprimentos do pão? Lá no fazendeiro que produz trigo. Então, lá na agricultura, que produz trigo, começa tudo lá. E os insumos que entram lá, semente, fertilizantes, agrodefensivo, trator, etc., né? Esses insumos é o início do supply chain management. Começa lá. Essa é uma ponta. E onde que para? Né? Onde que termina o gerenciamento desse processo logístico? Quando eu entrego o pão para o consumidor que vai comer. Então, e aí eu posso pensar o seguinte: posso pensar não no pão que você compra lá na padaria. Eu posso estar me referindo ao pão do lanche que você compra, né, numa lanchonete. Então, quando você pede lá um americano, né, que é um pão francês, esse pão, no momento em que o consumidor está comendo, então ele está, né, consumindo efetivamente o pão na forma de um lanche, né, de um americano, por exemplo, ali acaba, essa é a ponta final do processo. Então começa lá, quando eu começo a pensar, a me organizar, a planejar, né, a plantação do trigo, e termino quando o consumidor ele está lá se deliciando com o seu americano. E nesse intervalo existe toda uma troca de insumos, de materiais entre diversas organizações e passa, né? Eu pego o trigo e vendo para uma fábrica que vai beneficiar esse trigo, transformar em farinha. Aí essa farinha vai ser vendida para um atacadista, que depois, por sua vez, vende para uma padaria, né? E essa padaria ela fornece pães para uma lanchonete, que por sua vez faz lá o americano, que o consumidor final se delicia e se alimenta. Né? Então veja, são várias empresas. E nesse processo todo, esse processo logístico, que tem que fluem materiais, também fluem informações. E o Supply Chain Management, então, ele faz todo o gerenciamento do fluxo desses materiais e dessas informações. Nossa, professor, mas ele não é sofisticado? Né? Ele fica aqui classificado como tático? Então, ele vai ser classificado como tático porque, de certa forma, eu ainda estou lidando com problemas estruturados, certo? E eu não estou falando para vocês que uma empresa vai ter um supply chain management de toda a cadeia produtiva, de uma ponta a outra. Eu posso ter o meu supply chain management, né, o meu SCM, de um segmento de todo esse fluxo. Não vou gerenciar o fluxo inteiro, vou gerenciar uma parte dele.
Mais uma dica. Quando eu consigo ter um sistema que gerencia todo o fluxo, eu tenho controle sobre todo o fluxo, eu consigo agregar valor ao produto final. Por que eu consigo agregar valor ao produto final? Porque eu consigo perceber quais são as vantagens que cada etapa desse processo logístico se apresenta e adquirir essas vantagens, né? E acumulá-las ao longo de toda a cadeia produtiva, até que quando chegar no produto que eu tenho, vamos dizer assim, maior valor agregado, eu também tenho ali não só o maior valor agregado para o consumidor, que ele vai perceber que vale a pena comprar o meu produto, mas ali eu também vou ter um maior valor de retorno sobre o meu investimento. Eu também, veja, quando eu controlo toda a cadeia, eu consigo ter, eu tenho condições, né, de decidir, de planejar, de tal forma de me estruturar, né, de organizar todo esse processo, de tal forma que eu tenha a maior rentabilidade possível. Tá? Mas às vezes eu não tenho condições, né? Às vezes me falta investimento para ter esse sistema complexo, completo, às vezes eu não tenho porte para isso, uma empresa pequena, mas aí eu tenho o SCM da parte que me cabe, né? Da parte em que eu faço parte. E aí eu posso ter esse controle todo. Então, é um sistema que se propõe a coletar os dados então, desse processo logístico para gerenciar a cadeia de suprimentos, que eu já fui explicando aqui, gerando então valor aos integrantes da cadeia produtiva ou ao que gerencia tudo, né? Reduzindo gargalos, compartilhando e otimizando recursos, informações, etc. Tá bom? E aí é óbvio, né? Ele também tem, assim como o CRM eu quero conhecer melhor os clientes, né? No Supply Chain Manager eu também tenho que conhecer o cliente, porque alguém no final lá vai comer o americano, né? Mas aqui o destaque maior do SCM é conhecer bem os fornecedores. Então entender, né, de quem vem até chegar em mim, eu tenho que entender melhor e conhecer melhor esses fornecedores, entendendo como que fluem os materiais, os insumos dentro dessa cadeia produtiva até chegar em mim e terminar lá no consumidor final, né? E nesse processo todo vem informações e tudo isso, né, se mediado por uma solução tecnológica, eu com certeza vou ter um maior controle, eu vou ter maior eficiência, eu vou ter maior aproveitamento dos recursos, provavelmente eu vou minimizar desperdícios e, consequentemente, isso vai ser valioso para o meu negócio e eu vou conseguir dar ao meu negócio condições melhores de sucesso. Tá? Então aí eu dei para vocês 3 exemplos de sistemas de informação gerenciais. Eles também atendem, né, o nível estratégico, porque eles fornecem informações, eles servem de fonte de informações para o nível estratégico, mas a atuação principal deles é no nível tático. Ele permite que o nível intermediário de decisão, do processo decisório, ele funcione de tal modo que a operação, ou a fábrica, ou o meu negócio em si, enfim, ele funcione, né? E eu dei conta de entregar para a sociedade, mais especificamente entregar para o mercado, aquilo que minha empresa se propõe a oferecer para ela, a ofertar para o produto que eu me proponho a entregar, a ofertar para o mercado e que vai resolver lá um problema ou atender um desejo, eu vou dar conta de fazer isso, tá bom? Então, para nós, administradores, os sistemas de informações gerenciais são necessários. Eles não são só úteis, eles são necessários. Então, não é diferencial para uma organização ter um sistema de informações gerenciais. Não tem diferencial, não é vantagem competitiva, tá bom? Hoje é uma necessidade, hoje é uma condição necessária de sobrevivência. Dada a complexidade e a dinâmica dos negócios, né, então gerenciar qualquer tipo de organização sem ter um SIG torna a atuação do administrador bastante limitada, eu diria até sofrível e com elevado risco aí de insucesso. Não, eu não estou dizendo de fracasso, mas você não vai conseguir atingir aquele sucesso tão esperado, tão almejado, aquela sua expectativa pode ficar frustrada. Você pode ter um relativo sucesso, né? Por isso que eu prefiro usar a palavra insucesso. Não significa que você vai fracassar ou que você vai ter prejuízos, que você vai levar a organização para falência,
mas você vai ter muita dificuldade. Então, pessoal, as referências para essa aula estão aí, tá? Para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre sistemas de informações gerenciais. E o nosso próximo tema da nossa próxima videoaula será sistemas de suporte de decisão, tá? Ou sistemas de apoio à decisão, que é uma outra expressão também que pode ser utilizada aqui para essa que a gente também costuma usar a sigla SSD, tá ok? Pessoal, tendo dúvidas, por favor, escrevam lá no fórum e estejam sempre atentos às atividades que estão sendo propostas, tá bom? E não deixa acumular não, hein? Vai fazendo, tenta fazer numa sequência, né? Não deixa para fazer tudo lá no dia 9 de novembro, porque apesar do prazo final ser às 23 horas e 59 minutos do dia 9 de novembro, se você deixar para fazer isso lá no dia 9 de novembro, pode ser tarde demais, tá bom? Então procura se antecipar e também assim facilita a vida do professor, que aí eu posso ir corrigindo, né, com alguma antecedência, tá ok? Combinado? Muito obrigado, pessoal, para vocês aí e até a